E aí ela começou a falar. Quando ela começou a falar, eu falei assim, eu já estava mais calma. Aí eu comecei a entender tudo que ela estava falando. Eu falei, cara, esse é meu lugar. Essa é minha hora. Deixa ela aqui, que eu vou dar conta do recado. Ai, Entendeu? E aí eu sentei, relaxei. Isso é muito bom. É muito bom. Então, muitas pessoas falavam para mim, não, é só decorar sem perguntas. Vai lá na internet, tem lá, para que você vai comprar curso? Tem lá, falaram isso para mim. Mas hoje eu entendo que não tem nada a ver, que não é só decorar sem perguntas. Você tem que estar preparado para ler, você tem que estar preparado para escrever e você tem que estar preparado para conversar. A alegria que eu estou sentindo de poder entrar e sair sem dar satisfação para ninguém, sem ser parada, sabe? Sem passar pelas coisas que eu passei quando eu tinha meu green card, sabe? Então, para mim, isso é muito bom. Porque eu tenho muitos clientes americanos e que eles falam para mim, eu não conseguiria passar num teste desse. Eu falo, conseguiria sim. Se eu mandar minha professora para você, você consegue, entendeu? Eu só tenho a agradecer de coração, gratidão eterna por tudo que vocês, pelo trabalho de vocês e por vocês terem aparecido na minha vida. Eu estou aqui com a minha querida aluna Lana e ela vai contar um pouquinho da história dela, a história de sucesso, a história de como ela conseguiu chegar nesse dia, nesse momento. Oi, Lana, tudo bem? Tudo bem. E você? Eu tô melhor hoje, graças a Deus. O que aconteceu hoje? Ai, porque há poucas horas, agora eu sou uma cidadã americana. Uau! Ai, que delícia, né? Que delícia. Muito bom. Um sonho lutei muito para conquistar isso. Que bênção, que bênção. Graças a Deus. E graças a Deus que eu encontrei você no meu caminho, né, Cláudia? Porque muitas vezes, a gente tá nesse processo, mas a gente procura pessoas para agregar e às vezes não por maldade, mas essas pessoas acabam não conseguindo ajudar, porque elas não estão no mesmo propósito que a gente. E quando a gente encontra a pessoa que está no mesmo propósito, como por exemplo, eu nunca te vi, mas hoje parece que você faz parte da minha vida. Que você sabe? E tanto você como seu filho James são pessoas que ficaram comigo. Eu comprei o seu curso em maio do ano passado. E assim, eu relutei um tempo para começar a estudar. Eu via uma coisa aqui, uma partezinha ali. E quando eu decidi realmente aplicar para a cidadania, não decidi aplicar, mas que eu coloquei no meu coração que eu queria aquilo, eu comecei a pegar firme para estudar antes de aplicar. Entendi. Isso é muito importante, porque quando você tem um propósito, você tem que criar meios para que você chegue no seu propósito e tenha sucesso. E foi esse meu pensamento. Eu quis estudar primeiro, porque eu sabia que quando eu aplicasse, a minha carta chegaria logo. Demorei 2, 3 meses, mas eu já estaria, tipo, 80% pronta. E o restante que eu tivesse, eu iria me aplicar mais ainda para que eu conseguisse estar pronta, literalmente. E foi exatamente o que aconteceu. Até porque, por mais que eu sou casada com americano, falo inglês, tenho os meus clientes, falo inglês, mas quando você se vê diante de uma situação dessa, você vê que o seu inglês tem muita coisa para melhorar, muita coisa para lapidar. E o curso, ele te prepara para isso também, para você falar. E essa preparação que ele te dá, você não vai levar, não vai deixar lá na imigração. Você vai levar isso para a vida inteira. Então, assim, são palavras que você vai associando e você vai fixando na sua mente, como, por exemplo, former spouse. Eu, particularmente, eu nunca tinha prestado atenção nessa palavra. E hoje, para mim, não só essa palavra, mas estou dando um exemplo. Sim. E hoje, para mim, é uma coisa maravilhosa, porque, assim, muitas palavras que eu consigo ver, que eu conseguia ver no curso, hoje eu uso de uma forma natural. Que delícia. E é como você falou, se você estuda direitinho, você chega lá, é como vai chegar uma época que aquilo é pó português para você, né? Então, é bem por aí. E hoje você usou essa palavra, né?
usei essa palavra, usei tudo, coloquei toda a minha energia que você passou para mim, sabe? E o que é muito engraçado é que eu não fiquei nervosa. Que Quando benção. chegou lá na imigração, estava frio, de manhã estava Ah, um pouquinho frio, e lá hum, dentro o ar-condicionado estava gelado, então a minha mão estava gelada, eu estava ah, tremendo, eu falei assim, meu Deus, eu não sei se eu estou tremendo de frio ou de nervoso, né? ah, Mas seja o que for, eu estou tremendo, mas não quero deixar isso transparecer. E aí sim. eu comecei a lembrar daquele mantra que você me ensinou, comecei Hum, a cantar, em pensamento, porque eu não podia cantar ali perto, porque você vai pensar sim. que eu estava louca, né? Aham. E eu comecei a louvar mesmo, assim, comigo mesma, e fazer aquele mantra, pensar naquilo. E assim, quando a moça, a officer me chamou, Hum, eu fui com um sorriso, que eu lembrei do que você falou. Eu fui com um ah, sorriso para ela. E ela abriu um sorriso tão gostoso para mim, apesar que eu era hum, tão baixinha, ela era alta, mas sabe, ah, ficou uma coisa tão gostosa, um clima tão gostoso, que no próprio corredor, quando a gente estava indo para a sala, já ah, ficou um clima gostoso, a gente foi trocando informações, sabe? ah, Mas eu também não tive dificuldade para entender o que ela ah, falou. Isso entendo. para mim foi muito importante, porque Porque isso o me seu deixou mais vocabulário, tranquila. É, aham, quando eu vocabulário, percebi, quando eu percebi assim que ela estava falando e eu entendia, falei, cara, estou no lugar certo. Essa é minha cadeira, é o meu tempo, então eu vou desfrutar disso aqui, sabe? aham, Então, assim, ela me deixou muito tranquila, e foi uma coisa super rápida, né? uhum, Ela conduziu as coisas de uma forma tão natural, ah, tão singela, que, tão, sabe? Que eu falei, obrigada, Deus, foi tudo que eu te pedi, exato, sabe? Então, assim, eu já tive uma boa base, me aham, apliquei bastante. E acima de tudo isso, eu tenho ele, né, que está por mim. E com aí certeza, preparou esse momento para mim, então eu vou aproveitar. E aí eu relaxei e eu consegui aham. entender tudo que ela me falou. Foi Ah, muito bom, foi muito bom, muito bom. que maravilha. Que É, incrível, né? Como que tudo realmente pode se transformar em português na nossa mente, né? exatamente. E assim, o que é muito interessante é que às vezes a gente se propõe, e a gente sabe que é, a gente não é milionário. Então, se você vira para uma pessoa e você fala que você vai pagar um valor X num curso, a pessoa vai falar, por quê? Como falaram para mim. Para Hum, que você fez isso se você tem na internet, se você tem hum, online, você não precisa pagar nada? Então, hum, quando a primeira pessoa me falou isso, eu me calei, falei, não falo mais. ah, Por quê? Não é porque as pessoas têm maldade ou tá com inveja de você, é porque elas não estão no mesmo propósito que você. Então, hum, quando você está num propósito, a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? é, Então, assim, e Deus, ele prepara as coisas para a gente. Então, e da mesma forma que ele prepara pessoas para estarem perto de você e te impulsionar, né? Então, o segredo muitas vezes está na gente se calar, porque as pessoas não é que elas têm maldade ou que não querem ver, não é isso, é porque elas não estão no mesmo propósito que você. Então, elas hum, não vão compartilhar do mesmo sonho que você, hum, entende? Então, hum, assim, e uma coisa que eu sempre pensei, hum, quando eu comprei esse curso, eu não estou gastando dinheiro, eu estou investindo em mim. Eu sim, poderia realmente pegar um curso, abrir lá a internet, tem milhões de cursos, mas hum, eu não senti nenhum hum, específico para mim. Porque hum, assim, e eu falo isso para você de todo o coração, hum, porque quando você está explicando, quando o James está sentado naquela mesa, na frente, com aquela pose, e é tudo que a gente vê ali, hum, aquela imagem que você faz do James sentado ali, é o que você hum, encontra lá. Então olha, você já está familiarizado com aquela imagem imponente, com aquela, sabe? Você já está com aquela imagem profissional. Você já está hum, familiarizado com aquilo. Então, para você, você não enxerga aquilo como afronta. Você enxerga aham, aquilo como uma realidade. E aham, tem que ser assim, porque é uma coisa muito séria. nossa, E não diferente quando você explica para gente as hum, ilustrações que você faz,
por exemplo, toda vez que você fala lá da, da, da parte de por que um poder não se choca com o outro, né? Então, você grava aquilo, separation of powers, né? Of high tech. Então, quer dizer, são tudo coisas, parte lúdica que faz você gravar. Você não esquece. E isso daí é uma coisa, por exemplo, eu tenho muitos clientes americanos e que eles falam para mim, eu não conseguiria passar num teste desse. Falo, conseguiria sim. Se eu mandar minha professora para você, você consegue, entendeu? Então, assim, porque não é só o fato de estar ali na frente falando. É o que eu falei, tem muitas pessoas na internet que fazem isso, só que não fazem dessa maneira tão, tão sutil, tão singela e tão, sabe, afincada, tão, sabe, que faz o negócio entrar na sua mente, que você dorme pensando naquilo, você acorda pensando naquilo, você, sabe? Tanto que meu marido fala assim, quando eu estava estudando, meu marido falava assim, você está reunida com a sua amiga. Eu falo, tô. Quando era o James que estava, ele fazia. Aí meu marido brincava, falando, não gosto desse cara tá muito dentro da minha casa. Então, assim, brincando, né? Porque ele sabia, porque eu tirava, normalmente para estudar, todos os dias, de 3 a 4 horas. Todos os dias, de domingo a domingo. Às vezes eu estava muito cansada, aí eu falava, vou dar uma folguinha para mim hoje. Então eu parava, quando era lá no finalzinho da tarde, eu falava, não, vou pegar um pouquinho. Aí eu pegava, ia lá, pegava uma horinha só. Mas é uma coisa que eu estudei todos os dias. Eu estou desde janeiro estudando. Por quê? Não é fácil, né? Eu estou caminhando para 56 anos. E a gente tem uma vida muito sofrida, muita coisa dentro da cabeça. Como eu até comentei com você, e meu marido, sexta-feira, ele caiu do telhado, estava trabalhando, caiu do telhado, ele quase morreu. Você imagina um susto para mim. Eu passei sexta e sábado com ele no hospital. Então, quer dizer, para mim, eu estava, meu Deus, e era ele quem ia comigo na entrevista. Então, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ir sozinha. O que eu vou fazer? Eu comecei, mas aí eu falei, não vou me angustiar. Não vou. E aí, uma amiga minha, a gente conversou, e eu sem falar nada, que ela soube que meu marido tinha, ela falou assim, se você quiser, eu vou com você na embaixada, na imigração, para você fazer seu teste. Eu falei, sério, você vai? E ela falou assim, vou. Eu falei, eu pago para você. Não quero, eu vou com você. Então, quer dizer, é o que eu falei. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é permissão de Deus. Desde o acidente do meu marido, como a pessoa que foi comigo, como a pessoa que me recebeu lá, como vocês que estão na minha vida. Então, tudo é permissão de Deus, sabe? E assim, é muito importante a pessoa entender que essa situação, ela é única na sua vida. É como se fosse um casamento. Ele é único. Tem os preparativos. Se você vai casar, você começa a se preparar um ano antes. Às vezes até mais. Sabe? Para que chegue no dia, você esteja tranquila e tudo corra bem. E a mesma coisa é isso. Quando você se propõe a fazer um empenho, se empenha em algo dessa forma, dessa natureza, porque por mais que as pessoas falem, ela se tornou cidadã. Tem pessoa que não entende a importância disso. Quem entende é a gente que está percorrendo o caminho. A gente sabe o que a gente passou para chegar até aqui. Então, é por isso que cada detalhe, para mim, conta. Eu somava como se fosse 1 centavo, sabe? Então, quando chega lá no final, você tem uma poupança gorda. E agora eu vou aplicar o meu dinheiro. Sabe o que eu poupei? Eu vou aplicar. E o que é essa poupança que eu fiz? É o conhecimento na história dos Estados Unidos, é o inglês, né? Então, assim, a experiência mesmo em si, da tranquilidade, sabe, é muito bom. Eu só tenho a agradecer, Cláudia. Só tenho a agradecer a você, ao James, principalmente a Deus, por ter colocado você naquele vídeo lá no meu Instagram, sabe? Quando eu olhei, eu falei, será? Aí eu cliquei, mandei mensagem para você, pá, você me respondeu. Eu falei, essa aqui. Sabe? E é muito interessante, muito legal. Então, assim,
E hoje eu tô colhendo o fruto desse relacionamento que a gente desenvolveu, sabe? Uma coisa que eu nem sabia. Você vê, às vezes a gente compra alguma coisa e você não percebe, não presta atenção nos detalhes. Quando eu te chamei pra gente, em relação para perguntar alguma coisa, e você me falou assim, olha, você tem direito a 4 horas de intensivo. Uhum. Eu falei, tá, mas quanto custa? Não, já tá incluso. Eu falei, hã? Já tá, já tá tudo incluso no. Falei, tá, ó, você pode dividir como você quiser, sabe? Eu fiz 2 horas num dia, semana passada, e fiz 2 horas terça-feira agora. Então ficou tudo fresco, tudo clean na minha mente. Porque você veio exatamente com as perguntas que era suposto eles falarem lá. Uhum. E o que é muito engraçado é que desde março eles trocaram o formulário. Então eles, na cabeça deles, eles simplificaram. Mas se você for olhar, eles não simplificaram, eles juntaram questões. Só diminuíram o tamanho, mas juntaram questões. E aí ela pegou e falou assim, falou o nome dela, meu nome é Jack, eu vou conduzir a sua entrevista, vamos para a sala? Eu falei, yes. Aí fui para a sala, a gente aí né, nesse período a gente foi conversando. Aí ela falou para mim, você teve dificuldade, você está esperando há muito tempo? Aí eu falei, Ah, é? não, Até aquilo, né? você está esperando há muito tempo? Você está esperando aí há muito tempo? Eu falei, não, mais ou menos uns 20 minutos. Aí ela falou assim, você teve dificuldade para estacionar? Aí Olha. eu peguei e falei assim, hoje tá cheio aqui, né? Tem bastante gente. E aí ela falou assim, aí quando a gente estava entrando na sala, ela falou assim, quanto tempo, você é de Richmond? Eu falei, sou, porque ela já conhecia o meu processo, né? Sim. Então eu falei, sou. E ela falou assim, quanto tempo que você demorou para chegar aqui? Eu falei assim, cerca de 2 horas. Ela falou, e o trânsito estava bom? Eu falei, Uau. not bad, estava bom. Então, quer dizer, tudo aquilo que você falou, ela já foi, entendeu? Aí ela falou assim, você pode colocar as suas coisas aqui em cima da mesa e eu vou colocar você sob o juramento. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, bom, a Cláudia falou que às vezes eles falam para colocar na cadeira, mas ela mandou colocar em cima da mesa, eu vou colocar em cima da mesa. E Ah, aí ela ela vai falou, obedecer, né? então ela falou assim, você pode colocar as coisas aqui, remain standing, e levanta sua mão direita. Aí eu falei, aí ela falou tudo, eu falei, I do, yes, I do. Aí ela falou assim, pode sentar, take a seat. Aí eu sentei, e aí ela começou a falar. Quando ela começou a falar, eu falei assim, eu já estava mais calma, aí eu comecei a entender tudo que ela estava falando. Eu falei, cara, esse é meu lugar, essa é minha hora. Deixa ela aqui, que eu vou dar conta do recado. Ai, Entendeu? E aí eu sentei, parabéns. relaxei. Isso é muito bom. É muito bom. Mas o que é muito importante é que, assim, teve momentos que horas não, né? Porque eu fiquei, acho que minha entrevista toda não durou 10 minutos, né? Então, assim, teve momentos que ela, tipo assim, ela estava falando, comentando alguma coisa comigo sobre o N400, perguntando algumas informações, e aí, tipo assim, ela me perguntou, qual a sua idade? Eu falei, 55. Aí ela virou para mim e falou assim, se a lei requerer, tipo assim, Olha, você entendeu? tinha If nada a the ver law require, Aham. você, você usar arma, com 55 anos você está disposta a isso? Então, Olha. quer dizer, a jogada que ela fez. Só que assim, como eu já estava preparada, eu percebi, e aí sabe? Porque se você está desligada, você não vai perceber a pergunta dela, né? Sim. Aí eu falei assim, yes, I am. Entende? Então, assim, isso é muito importante, a gente ir preparado para todas essas coisas, né? Para todas essas surpresas, que acaba não sendo surpresa. Não, não, Exatamente. porque a gente está preparado. É como você me falou no simulado, na terça-feira. Você falou assim, e uma coisa que você fala no curso também, você fala, mas se acontecer dele te perguntarem, você não vai ter problema, porque vai estar ó, e é verdade. É verdade. A gente se sente assim, quando você chega lá, você se sente muito bem. Você fala, cara, eu tô afiada. Eu vou, E você estava sabe? É, eu não tinha é, dúvida que você ia passar. exatamente. Então, assim, você fala, cara, ela pode me perguntar o que ela quiser, que eu tô afiada. Eu vou responder. E para Sim. mim, eu estava muito preocupada com o teste
da escrita e da leitura, né? E para mim caiu Hugenvolt. Não, verdade! Hugenvolt. Bom. E aí ela falou para mim, você pode ler para mim? Eu falei, aí eu falei, yeah. Falei, Hugenvolt. Aí, depois que acabou, aí eu fiz, li e fiz a escrita, aquela caneta horrível, mas, sabe, mas você vai fazendo devagarinho, não tem problema, que ela não te apressa. E aí, depois que eu terminei, aí eu peguei, aí eu falei, Hugenvolt. Ela falou assim, now you. Agora você. Então, assim, ficou um clima muito gostoso, sabe? A gente lá dentro. E tanto que quando eu saí, eu agradeci ela pela forma que ela, sabe, me tratou, pela forma que ela conduziu, por ela me deixar tranquila. E aí eu virei para ele e falei assim, que Deus abençoe o seu dia. Ela, ninguém falou assim comigo. Aí eu voltei e falei para ela, que Deus abençoe o seu dia mais. Aí ela deu risada e falou, amém. Sabe? Foi uma coisa muito gostosa. E aí ela me conduziu até a porta do elevador, sabe? Então, é uma coisa que a gente aprende no Brasil, gentileza gera gentileza. Sabe, às vezes, você pensa que você faz você entra numa situação dessa, você pensa que você não está preparado, se você fizer da forma correta, você vai se sentir, mas mesmo assim, às vezes você sente que você não está preparado, e por nervoso, às vezes você deixa o nervoso tomar conta, e você acaba indo ao encontro da pessoa séria, carrancuda, sabe? Então, e essa é a imagem, é a linguagem não verbal que você vai usar. Essa é a primeira que chega, porque a pessoa, quando ela olha você de longe, ela já faz uma leitura, Exatamente. né? Então, 30 segundos. Sim, porque na realidade, se você for olhar, 70% da comunicação é não verbal. Quem conversa com você, muitas vezes eles não prestam atenção no que você está falando, eles prestam atenção na sua postura, sabe? Como você se chega até ele, né? Então, porque ali ele já sabe o que você vai responder. Para ele soa como se alguma coisa ia sair do coisa, ele já conhece, porque ele já sabe o que você vai responder, né? Igual a gente, quando a gente é professor. Igual quando a gente é professor. O aluno fez alguma coisa, você não precisa ler tudo, você já sabe onde está errado, só de você olhar. A mesma coisa a ele. Então, assim, quando eles te chamarem, sabe, vá com um sorriso, vá com leveza, porque a primeira comunicação que vai chegar para eles, né? E da forma que você for, é a forma que você vai receber. E eu falo para todas as pessoas que estão querendo entrar nesse projeto, nessa conquista, nesse projeto de conquista. Invista em você. Às vezes você comprou o curso e, igual eu, comprei em maio do ano passado. Quer dizer, ele ficou de maio até janeiro. Ele ficou lá, né? Quando eu decidi realmente fazer me aplicar nisso, eu falei, então agora eu vou começar a estudar, literalmente. E aí, desde janeiro que eu estou estudando. 3 horas por dia, ou mínimo 3 horas. Então, assim, para mim, mas pelo amor de Deus, é muita informação. E com um monte de coisa que a gente tem na cabeça, você acaba soltando as informações. Então, para você fixar, cimentar isso, você tem que se aplicar, sabe? Então, invista em você. É difícil? Não é fácil, né? Em todos os sentidos. Às vezes tem pessoas com a situação é um pouco melhor, paga com mais facilidade. Tem pessoas que a situação é mais difícil, paga com um pouco mais de dificuldade. Mas facilidade ou dificuldade é o investimento que você está fazendo em você. E é uma coisa muito importante, porque as pessoas falavam para mim, quando eu comprei o curso, as pessoas, por que você não foi para a internet? Lá tem, mas lá tem as 100 perguntas. E as pessoas falavam, é só decorar as 100 perguntas. E não tem problema nenhum. Não é só decorar as 100 perguntas. Porque quando você chega lá, você percebe que a conversação, você tem que se fazer entender. Não adianta você falar da forma que você quer. Você tem que se fazer entender. Você tem que estar familiarizado com as perguntas para responder e eles te entenderem. Porque se você não... As 100 perguntas, não é que não tenha importância. Muita importância. Mas
É É um um teste, porque depois tem escrita e tem a leitura e a escrita. E É. se você, na leitura, não falar o que eles querem ouvir, você tem 3 chances. Mas se você não se preparou, quem te garante que você vai cobrir as 3 chances que você É. tem? Ou escrever Fora também, isso, né? fora isso tem a escrita. Se você não souber as palavras, como que você vai escrever? Uhum. Sem contar uma outra coisa. Quando eles entram no formulário N400, eles começam a te fazer as perguntas e começam a conversar com você. Se você não estiver familiarizado, eles se reprovam ali. É. E aí eles falam para você, você vai estudar melhor, e aí você volta, você reagenda para essa parte do teste. Então, quer dizer, é mais tempo que você despende, é mais dinheiro que você despende, sabe? Então, muitas pessoas falavam para mim, não, é só decorar sem perguntas, vai lá na internet, tem lá, para que você vai comprar curso? Tem lá, falaram isso para mim. Olha. Mas hoje eu entendo que não tem nada a ver, que não é só decorar sem perguntas. Você tem que estar preparado para ler, você tem que estar preparado para escrever e você tem que estar preparado para conversar. É o mais importante, o que, sabe? Conversação é o que vai te colocar realmente no mesmo nível com o officer, para que você fale para ele e ele te entenda, sabe? Então, assim, isso é muito importante. A conversação, tudo aquilo que fala lá no N400 não é à toa que tem, parece, se não me engano, 3 ou 4 blocos só do N400. Não é à toa que tem isso, sabe? É porque realmente aquilo é importante. E não menospreze o formulário anterior e valorize somente isso. Não, porque tudo que eles me perguntaram foi exatamente do formulário anterior, mesmo eu tendo mandado o formulário novo. A minha entrevista foi baseada no formulário anterior. E se eu não tivesse estudado, sabe? Então, isso é muito importante. Exatamente. Eu pensei assim, a gente não sabe, porque os documentos têm que ser mandados. E quem garante que eles não vão perguntar? Na verdade, eles podem perguntar qualquer coisa, né? Então, realmente é fundamental estar preparado para qualquer pergunta, para qualquer coisa. Cláudia, e hoje eu vejo literalmente a importância disso. Às vezes você falava alguma coisa, eu falava, não é assim não, sabe? No normal da gente. Falava assim, eu acho que não é assim não. É o caso por exemplo, de filhos, eu nem falo nada, porque eles não iam me perguntar, porque eu não tenho. Até aí, tudo bem. Mas, nessa parte, por exemplo, de ex-esposo, se eu mandei o divórcio, tá claro que eles vão me perguntar alguma coisa. Pode perguntar e pode não perguntar. Entende? Então, eu já tenho o não. O não. Eu vou atrás do sim. Exatamente. E Então, sabe que com esse negócio de filhos também, quem garante que eles não podem bater um papinho sobre os filhos, só para conversar sobre os filhos? não, não, que a única coisa, assim, ela não me pergunta, mas ela só perguntou, falou assim, você tem 2 filhos, mas eles não são menores de 18 anos. Eu falei, não. Ah, tá vendo? Eles vivem aqui? Eu falei, vivem, já são casados. Olha, tá vendo? Entendeu? Ó, Aí ela pegou e falou assim, são casados? Eu falei, são. Eu falei, inclusive, a minha filha é casada com um militar. Ela, nossa, que bom, sabe? Então, assim, eles não me perguntaram, mas ela conversou sobre isso comigo. então. E se eu não tivesse preparado? Aham. Entende o que eu quero dizer? E se eu não tivesse preparado? Então, tudo é importante. Na realidade, é o que eu falei para você. Eu joguei e falei assim, de filho eles não vão conversar comigo. Eu não tenho filho. E eles conversaram. Entendeu? É. Ela conversou, né? Eles não, ela conversou, Aham. né? Então, assim, tudo é importante. Tudo. Tudo é importante. É aquilo que eu falei. Toda informação que você tem que colocar como 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos. Quando você vai ver, você está com uma poupança gorda, sabe? E isso você está investindo em você, sabe? É como geralmente a gente junta dinheiro, fala assim, eu vou me programar, aí eu vou juntar dinheiro para fazer tal coisa. E esse curso é a mesma coisa. Não somente é o valor que você investiu, mas as informações são muito preciosas. Não é o valor do curso, não é o comprar o curso que vai te colocar, que vai fazer você ter sucesso lá. É o você
entender, se aplicar e usar essa ferramenta. É isso que vai fazer você chegar tranquilo lá e passar no curso, no teste. E é uma coisa que ninguém, eu costumo dizer que um fruto que ninguém pode colher por você. É uma coisa que ninguém pode fazer por você. É só você. Então, faz. Dá certo e você colhe um fruto muito bom. A alegria que eu estou sentindo de poder entrar e sair sem dar satisfação para ninguém, Então, menina. sem ser parada, sabe? Sem passar pelas coisas que eu passei quando eu tinha meu green card, sabe? Então, para mim, isso é muito bom. Hoje eu posso ir para qualquer lugar, a hora que eu quiser, sem contagem de tempo, né? Então, para mim, isso é muito bom. Eu posso fazer ir e voltar para onde eu quiser, sabe? Andar de cabeça erguida. Então, esse processo todo, para eu chegar até aqui, até minha cidadania, demorou, eu tenho quase 10 anos nos Estados Unidos. Então, esse processo, meu primeiro green card, eu cheguei aqui em 2015, meu primeiro green card foi em 2017. Então, eu estou desde 2017 nessa peleja. Então, tem 8 anos, mais de 8 anos. Então, para mim, é uma coisa, é um fruto que eu colhi e que ele vai ficar no lugar. Eu não vejo a hora de chegar a minha cerimônia, a hora que acabou, todo o processo, ela falou para mim, né? Ela falou assim, olha, me deu o papel, falou assim, ó, você está aprovada, você vai aguardar até 30 dias, eles vão te mandar uma carta falando para você o dia e o horário que você tem que comparecer no local lá em Richmond para fazer a sua cerimônia. Eu falei, tá ótimo, então agora eu só estou esperando isso, pegar o meu certificado, colocar num belo de um frame e pendurar na minha wall. Nossa, vida, já pensou que legal? E assim, o que é mais importante para mim é ver que os meus clientes, sabe, porque eu comentei com eles, principalmente os clientes de hoje, que eu teria que estar na casa deles. Sim. Então, eu comentei com eles que eu não podia, e comentei. Então, tipo assim, eles sabiam que a minha entrevista era às 10 horas. Quando foi 11h30 para meio-dia, eles começaram a me mandar mensagem. E aí, Ana? E aí, Ana? Eu tirei foto lá em frente, o símbolo da imigração, e aí eu coloquei iPass na foto, e aí mandei para eles. Aí eles, congratulations, sabe? Vibra com a gente, e minha família, sabe? Então, assim, até meus cachorros. Bonitinho. Até meus cachorros chamei pra perto. Você vem cá comemorar comigo. A vitória da mamãe, né? Isso é muito importante. Eu tenho muito, sabe? São pessoas que eu carrego para minha vida. Fizeram parte da minha história de conquista aqui nos Estados Unidos. Que torce algumas pessoas, você, né? Vocês estão entre essas pessoas. Pode ter certeza disso. Para quem precisar, eu indico. Não tenha dúvida disso. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu empenho, que eu também sou professora. Fui no Brasil. Sei que não é fácil, sabe? Tem hora que você não está afim de ensinar, mas você passa por cima desse não tô afim, e você passa por cima falando, não, eu vou, sabe? A gente vai, por incrível que pareça, a gente faz com maestria, né? Sabe? Para provar para o desânimo que a gente é mais forte, sabe? Então, isso é muito importante. E ainda mais quando a gente ensina adulto, né? Eu era professora universitária. Então, eu tenho essa experiência. Então, assim, a gente sabe que é difícil e que às vezes as pessoas não acreditam que elas conseguem. Você trabalhar a autoestima, você trabalhar a confiança na pessoa é muito, muito complicado, né? Mas essa confiança, à medida que você vai se aplicando, que você vai estudando, ela jorra, ela começa a nascer de uma forma, aí você fica insuportável, né? Porque você fala assim, eu dou uma de Cíntia Chagas, porque assim, eu falo que eu estou insuportável, porque o que me perguntar, às vezes meus clientes chegam assim, eu chego na casa deles, então eles estão sentados lá no computador deles fazendo alguma coisa, daqui a pouco eles vêm e falam assim, Lana, quem foi que escreveu a Constituição mesmo? Sabe? Então, assim, isso é muito importante, porque faz você buscar na memória.
Sim. Aí eu virei e falei, Thomas Jefferson. Aí Ah. ele falou, mas ele teve ajuda, não teve? Eu falei, James Madison. E, sabe? Então, assim, isso é muito legal, essa interação é muito legal. Faz você fixar, sabe? Sim. Quando as pessoas percebem que você está se aplicando, elas falam, puxa vida, deixa eu entrar nessa onda também, deixa eu contribuir. Lembra que eu falei? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus usa todas as pessoas para te ajudarem. Você não pode olhar, quando você está num propósito desse, você não pode olhar para um ou para outro. Não. Foco no que você quer, sabe? E o que você tiver aqui, que você puder lançar mão, que vai te aprimorar, que te lapidar, né? Para você chegar lá, para você chegar com maestria, como eu cheguei, sabe? Eu falo isso porque eu não acreditava. Eu falo, eu sou católico americano. Eu falo, esse inglês, ai, Jesus amado, eu não vou conseguir isso, sabe? E hoje, para mim, é como português. Uau! Isso é muito importante, sabe, para mim. Porque, assim, o que eu quero, sabe, frisar muito aqui, não desiste, sabe? Tá cansado? Tira uma horinha só, não tem problema, sabe? Mas tem um encontro todos os dias. Pode alternar, um dia com a Cláudia, um dia com o James, não tem problema. Se quiser, faz 1h30 para cada um. Então, tem o tempinho, sabe? Tem o tempinho com a Cláudia e com o James, que isso vai facilitar muito, 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 muito. Eu só tenho a agradecer de coração, gratidão eterna por tudo que vocês, pelo trabalho de vocês e por vocês terem aparecido na minha vida. Muito, muito, muito obrigada. Nossa, e muito obrigada a você, Lana, por fazer parte dessa família, aprenda mesmo, né? A nossa família, que assim, é um prazer tão grande que você não imagina.